Olá, olá, olá! Negros Online. Hoje nós temos um convidado super especial. É o meu amigo Ronaldo Gonleves, que vai falar aqui sobre os conflitos no Oriente Médio. Nós estamos aqui no plenário da OAB do Rio de Janeiro, entre um evento e outro, e estamos falando do Negros Online, da TV Zumbi dos Palmares. E eu quero, antes de passar para o Ronaldo Gonleves, que já vai chegar aqui, eu quero lembrar você do vestibular da Zumbi dos Palmares. A Universidade Zumbi dos Palmares é a forma que você tem de mudar o seu futuro. Faça como tantas outras pessoas já fizeram. Venha para a Universidade Zumbi dos Palmares e modifique o seu futuro, dos seus familiares, dos seus descendentes. Universidade Zumbi dos Palmares. Antes de mais nada, vai aqui embaixo e se inscreve no canal. Agora, para falar sobre o conflito no Oriente Médio, um prazer imenso, o meu querido amigo Ronaldo Gonlevski, que foi vereador no Rio de Janeiro, ele é advogado, ele é um militante da causa judaica, e ele vai contar essa história que ele tem. Tem um filme belíssimo que a gente já exibiu na Hebraica do Rio de Janeiro, na Sala Verde, e ele vai contar tudo isso para você agora. Cadê o Ronaldo Gonleves? Meu querido Humberto Adame, eu quero deixar aqui o meu registro de amor fraterno pelo meu irmão querido falecido, Januário Garcia. Você sabe da minha amizade por essa figura espetacular. Eu quero registrar aqui o meu carinho por esse grande brasileiro, Januário Garcia, fotógrafo espetacular, que viajou o mundo comigo, fotografando as comunidades judaicas desde o século do final do século XX, na virada do século XXI. Fizemos viagens durante 12 anos maravilhosas, e eu quero também dizer a você, Humberto, que nós temos opiniões sobre muitos assuntos muito diferentes, mas você é um cara que mora no meu coração e eu sei que você gosta muito de mim também. Eu agradeço esse convite e eu quero dizer a você que eu estou à tua disposição para responder o que você me perguntar. Ô, querido Ronaldo Gonleves, eu quero retribuir essas mesmas declarações de amor fraterno com que você tem comigo, e embora a gente tenha opiniões divergentes, a gente converge no Flamengo, né? A gente converge no amigo do Flamengo. E eu já fui entrevistado no seu programa, que muito me honrou, o Menorá, e foi muito importante, e eu agradeço até hoje. E também você sempre me convidava para ir ao seu programa, o Confronto. Eu terminei com o meu programa na pandemia, Humberto, por isso que você não é mais convidado, não tem mais Não, programa. eu sei, Eu não mas quero, inclusive, eu estou migrando para outras plataformas e eu vou convidar você, sim. Pode ficar tranquilo. Mas o interessante é que era o confronto em debate. Eu ia lá, a gente discutia, tinha um bom debate, muito respeitoso, muito fraterno, e a sua torcida, os seus ouvintes, adorava, porque, embora discordando, tinha uma fileira de gente discordando, tinha fila para discordar. Mas isso aumentava muito a audiência, porque o pessoal gostava muito de discordar. Então, eu estava sempre indo lá para discordar à vontade. Eu queria, você é um especialista, você não é só judeu, você é um especialista na causa judaica. Por causa da sua interferência, nós fizemos um evento importantíssimo que foi Holocausto, e eu chamava de Holocausto Judeu, alguém me corrigiu, não sei se foi você, para dizer que não precisava ser Holocausto Judeu, porque só podia falar em Holocausto, só podia da questão judaica. Isso, Não fui eu alguns que corrigi, discordam. não. Não fui Alguns eu. disseram que não podia. Porque o Holocausto é o Holocausto judeu mesmo. Quem te Exatamente. corrigiu errado. Então, e aí o evento foi Holocausto Judeu e a reparação da escravidão negra. É uma convergência, desafios e dificuldades e convergências. Foi um evento fantástico, de muita
de muita interação, porque o evento, e antes de falar só na questão da guerra, do conflito, eu queria que você, para introduzir a questão, falasse desse filme, que eu até hoje eu tenho um débito de fazer ele no IAB, que é dos judeus negros da Nigéria. Então, eu queria, Eu vou para falar em 2 minutos introdução, sobre esse filme, é, rapidamente, porque você sabe, Humberto, você viu o filme, foi um documentário que eu realizei na Nigéria, onde eu fiquei 1 mês e meio trabalhando, e eu cheguei a uma conclusão, que foram eles que me trouxeram: 45 milhões de nigerianos hoje são descendentes do povo hebreu. Chegaram na Nigéria há 2.600 anos, e todos os negros escravizados que saíram de Lagos para o Brasil têm origem judaica. E foi isso que você viu no meu filme. Então, quem tiver interesse, que procure a pesquisa. O que eu quero dizer a você que está me assistindo: se você é negro, se você é brasileiro, se você veio da Nigéria, pode buscar a tua origem no Oriente Médio, em Israel, meu irmão, minha irmã, porque vocês são tão judeus quanto eu. E o dia que o Humberto for passar o filme, vocês venham assistir, que vocês vão entender do que eu estou falando aqui agora. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a minha opinião não é única. Eu respeito a opinião alheia e a opinião divergente baseada em realidade. Eu não respeito opinião baseada em narrativa. Então, eu vou começar do início. isso é importante para você explicar para quem não é uma pessoa que está tão enfronhada Enfronhada. nos eventos. Explica para aquela pessoa que ouve falar dessa confusão e não sabe por que está acontecendo, por que essa briga toda, por que cada guerra, por que está. Olha só, Humberto, existe uma ideia de que sionismo é racismo. Sionismo é um movimento de libertação nacional do povo judeu. Esse movimento, ele foi desencadeado, e no ano de 1948 ele teve consequência com a fundação, criação do Estado de Israel. No mesmo momento, em 1947, novembro de 47, dia 29 de novembro de 1947, em que a ONU, sob a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, de origem que ninguém sabe disso, nem a família dele, de origem cristã nova, também judeu, expulsa a família de Portugal, perdão, da Espanha, em 1492. Migraram para Portugal. De Portugal chegaram ao Brasil. Família Aranha, família judaica. Pouca gente sabe disso. Nem ele, Oswaldo Aranha, sabia disso na época, porque essas luzes vieram com a professora Anita Novinsky, que é uma professora falecida, paulistana, como é o nosso amigo comum Xavier, paulistano também. Essa senhora, Anita Novinsky, professora da Universidade de São Paulo, ela levantou a origem dos portugueses brasileiros e dos filhos, netos e bisnetos, dos quais Oswaldo Aranha era um familiar, era um oriundo. Tudo judeu. Perseguidos pela Inquisição, vieram para o Brasil. Você conhece alguém que emigra cheio de dinheiro no bolso? Conhece? Você acha que alguém vai sair de algum país montado na grana e mandando? O cara só sai quando está duro, quando está perseguido, quando não tem emprego. Foi assim que eles saíram de Portugal. E às vezes ameaçado de morte, né? Às vezes não, sempre. Sempre. Pela Inquisição. O meu avô, Salomão Azam, que chegou no Brasil aos 16 anos de idade, há 120 anos passados, ele veio da Turquia e ele falava espanhol. O que aconteceu com ele? Não ele pessoalmente. A família dele saiu da Espanha expulsa, passou por Portugal, foi à Holanda e da Holanda foi à Turquia e lá se manteve, com os hábitos
que os judeus tinham na Espanha. Os judeus falavam ladino. Ladino é uma corruptela do hebraico com o espanhol. E o meu avô chegou aqui falando espanhol, cara. Você tem na tua cabeça a ideia de que alguém na Turquia vai falar espanhol? Hum. É dessa maneira. Muito bem. Então, eu vou dar um pulo de 1947 até 1948. O Estado de Israel foi estabelecido e o Oswaldo Aranha, com a ONU, criaram 2 estados. Um Estado judeu e um Estado árabe. O que é que aconteceu no dia 15 de maio de 1948? Porque no dia 14 de maio, o Ben-Gurion tinha decretado a fundação do Estado de Israel. Um dia depois, 5 países árabes invadiram Israel através do território desse Estado palestino, que não era chamado palestino, eu vou te explicar já já por quê, esse Estado árabe, e inviabilizaram o Estado árabe. E houve a primeira guerra, que foi a Guerra de Independência, no primeiro dia que Israel existiu, atacado pelo Egito, pela Síria, pelo Líbano, pela Jordânia e pelo Iraque. Isso aqui, estou falando do dia 15 de maio de 1948. Essa guerra durou um tempo grande, 6 ou 7 meses, e Israel foi vitorioso. Conseguiu se estabelecer como país. Vamos dar um pulo desse dia até 1975. Você se lembra da crise do petróleo? Sim. Ela é oriunda da paz assinada entre o Egito e Israel. Quando começou a haver, depois da Guerra de 73, que é a Guerra do Yom Kippur, quando começou a haver, isso depois da Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, eu já vou voltar para ela. Mas a Guerra do Yom Kippur, em 73, começou com o Egito ultrapassando o canal de Suez, que estava todo na mão de Israel, e pressionando as forças militares israelenses. E quase que o Egito ganha essa guerra. O Ariel Sharon, que estava no norte do país, enfrentando a Síria, que também atacou Israel no mesmo dia, deu um jeito lá na Síria e voltou para o sul, e pressionou o exército egípcio e conseguiu manter o exército egípcio inviabilizado. 1973. O Anwar Sadat, que era o presidente do Egito naquele momento, na guerra do Yom Kippur, um belo dia ele resolveu ir a Israel e falou que queria fazer a paz com Israel e fez. Fez a paz com a extrema-direita israelense, que era o Menachem Begin. Você deve lembrar desse primeiro-ministro. Uhum. Ele foi considerado criminoso até 1948, quando Israel foi criado, porque ele tinha um grupo que muitos chamavam de terrorista, era um grupo militante, um grupo que tocou fogo nos ingleses, botou os ingleses para fora de lá. Muito bem. Com o advento da paz com o Egito e com o fortalecimento das empresas de petróleo, ou melhor, dos países produtores de petróleo, 1975 foi o ano em que foi criada a OPEP. Você lembra disso? A OPEP era a Organização Petrolífera de todos os países produtores do Oriente Médio. Eles propuseram na ONU a ideia de que sionismo é racismo. E o Brasil votou a favor, porque tinha interesse com o Geisel. Então, o sionismo virou uma palavra fedorenta. Eu sou sionista, cara. Eu não sou racista, eu não tenho problema nenhum com árabe nenhum, com palestino nenhum. Eu tenho problema com terror palestino, com terror árabe, com terror de qualquer país. Eu não sou terrorista e abomino o terror. Você pegar uma vítima, uma criança, como eles fizeram, agora no dia 7 de outubro, vou dar um exemplo só. Degolar a criança de 3 meses, 4 meses, 5 meses,
Porra, cara, em que mundo nós estamos vivendo? Israel é um estado que tem 8,5 milhões de habitantes. Desses 8,5 milhões de habitantes, 33% são árabes israelenses, Uhum, muçulmanos e cristãos. Israel é o único país do mundo que tirou negros da África para dar liberdade aos negros. Ele não tirou negros da África para escravizar, como uhum, os portugueses, os espanhóis e os ingleses fizeram. Então, o povo palestino em Gaza, em 1947, 48, quando foi criado o Estado de Israel e Gaza pertencia ao Egito, nunca achou uma bandeira palestina em Gaza até 1964. De 47 a 64, nunca se falou em palestino. De repente apareceu o povo palestino. uhum. Se você voltar no tempo, você vai ver o nome de um cara chamado Ahmed Shukeri, que era um egípcio que foi trazido para a região de Gaza para criar o povo palestino. E aí ele criou a OLP, Uhum. Organização para a Libertação da Palestina. Nunca você viu uma bandeira palestina na Jordânia, onde havia um número enorme de palestinos. Você já ouviu falar em Cisjordânia, que eu chamo de Judéia e Samária, porque essa é a terra bíblica de Israel. A Cisjordânia era toda da Jordânia. Ela perdeu a Cisjordânia, que é Samária e Judéia, na Guerra de 67. Nessa guerra da qual eu fui voluntário, a Guerra dos 6 Dias. Quando eu cheguei em Israel, a guerra tinha acabado. Hum. E eu fui trabalhar na agricultura para substituir jovens agricultores que estavam servindo o exército, estavam nas fronteiras. Uhum. Então, eu andei por aquele lugar e eu respeito todas as opiniões. A minha não é a única. Mas o que eu estou falando a você são fatos que ninguém pode contradizer. Quando Israel foi criado, 700 mil árabes saíram de Israel e 800 mil judeus saíram dos países árabes. Esses judeus foram incorporados ao Estado de Israel e os árabes foram mantidos em campos de concentração na Síria, na Jordânia, no Líbano e em Gaza, pelo Egito. Isso ninguém quer olhar. Eu sou um cara de direita, mas aqui não entra esquerda e direita. Aqui é outro papo. Aqui são fatos. Os palestinos, que eram 700 mil hoje, são mais de 2,5 milhões em Gaza. Israel está matando ou está dando emprego para esses caras? Está dando possibilidade deles trabalharem, deles se desenvolverem, deles serem tratados em hospitais israelenses. A verdade é essa, cara. O Sinuar, não sei das quantas aí, Saar, não sei, eu não sei falar o nome dele, que está escondido em Gaza, e se Deus quiser, Israel vai pegar ele, porque ele é o culpado desse massacre do dia 7 de outubro, ele foi operado da cabeça em Israel e ficou bom. Isso ninguém fala, ninguém quer saber. Ninguém se lembra que, desde que o Ariel Sharon, como primeiro-ministro, saiu de Gaza, deixou Gaza para os árabes, Hum. para a autoridade palestina, que perdeu eleições por Hamas, e depois foi o que sobrou lá deles foi massacrado pelo Hamas, eles expulsaram a autoridade palestina, que é, a antiga OLP. Virou uma entidade política com quem Israel conversa. Ainda não Inclu- chegou a um acordo de paz, mas um dia vai chegar. Fala. Inclusive, eu queria que você falasse do Prêmio Nobel da Paz, que foi pelo acordo que foi O dado aos acordo de dois Oslo. líderes. O É, Arafat e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, Rabin. Isaac Rabin. E Então, os caras fizeram. Fala. a outra coisa que você pega de uma veia só é o Prêmio Nobel da Paz, que eu acho muito importante, e também queria que você contasse nesse histórico que você está fazendo da ata da Assembleia da ONU, que foi
que está lá na Sala Verde da Hebraica, onde nós fizemos o evento, que é um documento que está na história do Brasil e que eu queria que você contasse para todo mundo. Tá bom, então vou começar por aqui, que esse documento é a criação de um Estado árabe e um Estado judeu na Palestina. E agora eu vou, antes de qualquer coisa, explicar o que é Palestina. No ano 70 da nossa era comum, os romanos destruíram o Templo de Salomão, que tinha sido reconstruído pelo rei Herodes. No ano 136, depois de terem sido expulsos em 133 por Bar Kokhba e pelo exército de Bar Kokhba judeu, os romanos voltaram em 136 e aniquilaram 500 mil judeus. Levaram para o Oriente, levaram para a Europa o que restou desses judeus. Trocaram o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, porque o imperador Adriano ele resolveu aniquilar Israel, tirar do mapa, trocou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina e trocou o nome do Israel e Judá para Palestina. Foi ele, romano, que criou esse nome. Isso não existia. Não tinha palestino nenhum lá. Como continua, na minha avaliação, não tendo. Mas quem sou eu para dizer a uma pessoa que ele não é o que ele quer ser? Se não existe Estado palestino, não é porque Israel não quer, não. É porque os países árabes não querem. Você sabia que houve um episódio chamado Setembro Negro, em que o rei da Jordânia matou milhares de palestinos, que são primos deles, dentro da Jordânia, em 1970? Você sabe disso? Não, eu não Você sabia. sabia que a Síria não aceita refugiado palestino? Você sabia que o Egito não deixa um palestino entrar ali dentro? E esses caras vão trabalhar em Israel, vão se curar em Israel, vão se alimentar em Israel e vão criar atos terroristas dentro de Israel. Israel não é bonzinho, não tem bonzinho nessa história. Mas a gente tem que olhar os dois lados, sempre. Então, Israel é um Estado constituído, é um Estado que tem finalidade, é um Estado que acolhe todas as pessoas de qualquer religião, acolhe todas as pessoas de qualquer cor de pele. Ah, tem discriminação em Israel? Claro que tem. Por que existe movimento feminista? Por que existe movimento gay? Por que existe movimento palestino? Por que existe movimento judeu? Por que existe MST? Por que existe a direita e a esquerda? Porque as pessoas se dividem em pensamentos distintos, cara. E um não está errado, o outro não está certo. O que a gente tem que fazer é fazer bem ao ser humano. É ser amigo de você mesmo, para você não ter ódio do teu vizinho. Essa é a história real. Agora, para mim, eu quero te falar isso, as pessoas não sabem disso. Então, você que está me assistindo vai saber. Você sabia que só 25% do território do Oriente Médio é ocupado? Aquele problema não é de terra, não, cara. O problema é religioso. E tão religioso quanto é o problema entre xiitas e sunitas. O movimento radical muçulmano não aceita o oposto, não aceita o contraditório, não aceita outras religiões. Me acha uma sinagoga na Síria, uma sinagoga na Jordânia, uma sinagoga no Líbano, talvez ainda tenha uma ou duas funcionando, uma sinagoga funcionando no Egito. Não existe. Ronaldo, o programa está acabando. A gente vai querer fazer um segundo. Não vai dar para você poder gravar hoje, mas a gente combina uma data para continuar. Eu não vi ainda, em toda a sua fala, uma, uma, uma luz de como é que isso vai se resolver. Eu quero pensar, e é isso que vai ser a nosso próximo encontro aqui nos Negros Online, para você dizer com todas as letras, e você faz isso com muita ênfase, como é que é possível resolver esse problema.
porque a paz é perseguida por todos os povos, todos os seres humanos, todos. O objetivo não pode ser a guerra. Humberto, antes de terminar, eu quero deixar claro aqui. Se o xiita não aceita o sunita, se o sunita não aceita o xiita, e eles se matam, matar judeu para eles é mole. Então, o que precisa acontecer? O Islã radical e o judaísmo radical têm que ser afastados das negociações. E tem que haver negociações diretas. É só isso. Um grande abraço para você, meu querido. Obrigado, Ronaldo Gonlevski, Negros Online da TV Zumbi dos Palmares. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, que a gente vai fazer uma segunda rodada de Ronaldo Gonlevski explicando, esclarecendo toda essa questão do conflito no Oriente Médio. Tchau, Ronaldo. Tchau, gente.